Já imaginou se tivéssemos um seriado do Batman e do Superman juntos? E que esse seriado tivesse como base justamente a luta tanto contra monstros quanto contra outros heróis? Pois é, Kamen Rider Ryuki cria uma semelhança bem interessante de sua premissa com esse conceito, ao mesmo tempo que gera uma história única. E eu quero comentar para vocês as minhas impressões justamente dos primeiros episódios, já que uma coisa bem legal da franquia Kamen Rider é que, além dos episódios, melhor, além dos seriados poderem serem feitos justamente para você poder assistir separado, e mesmo os filmes também, começando qualquer um do zero, a questão é que você consegue dividir tranquilamente em arcos meio que de 12 episódios para você pegar e entender legal a série. Inclusive, um agradecimento do pessoal do TokuCast por ter me dado justamente o bonezinho de presente e com quem adquiri esse bonequinho aqui do Kamen Rider Black Sun. Valeu, galera! Pois bem, vamos à nossa análise então de Kamen Rider Ryuki, que saiu em 2002 e que fugiu do padrão da época, né? Que muitos devem conhecer aqui no Brasil, principalmente Kamen Rider Black RX, no qual tínhamos um guerreiro, motoqueiro, mutante, que lutava contra uma organização secreta de monstros que queriam dominar o mundo, inclusive parte deles eram humanos transformados em monstros. E ao ver a parte da premissa da série, vocês vão entender como ele pega muito desse conceito, que inclusive nem é do Kamen Rider Black, mas vem lá dos anos 70, trabalhado de várias formas em várias séries, né? Inclusive temos várias séries atualmente de Kamen Rider disponíveis com legenda em inglês na Amazon, e em algum momento vai estrelar Kamen Rider Build dublado. A gente tá cobrando o Sato Company, a gente quer Kamen Rider Build, e vocês mostraram que dublaram o episódio. Pois bem, na série, nós temos o jornalista Shinji, que é um estagiário iniciando de carreira, tentando criar suas próprias reportagens, e acaba descobrindo que uma série de assassinatos são causados, na verdade, por monstros que saem dos espelhos devorando pessoas. Coisa que é bem bizarra, né? Inclusive, não consegue nem publicar uma coisa diretamente sobre isso, né? Pois bem, só que além disso, ele vê também um guerreiro, um poderoso motoqueiro, vestido todo de preto, que é fundido também com uma criatura monstruosa, que luta justamente contra esses monstros dos espelhos. E o que acontece é que o Shinji ele vai acabar adquirindo acidentalmente, ou não tão acidental aparentemente, um aparelho que permite ele também ter poderes similares, só que fundindo ele com um monstro dragão. E descobre que não apenas ele, mas outras pessoas ganharam dispositivos similares que fundem eles com monstros, só que parte dessa galera não é nada legal, e o que acontece é que existe uma guerra contínua entre esses guerreiros chamados de Kamen Riders, né? Kamen mascarado, Rider motoqueiro piloto, né? E as criaturas. E indo detalhando um pouco mais essa questão. O Kamen Rider, no caso que ele segue, que ele descobre, que o Shinji pega e vê primeiro, que inclusive vira uma mistura de tutor e ameaça, já que estamos nessa guerra contínua dos Riders, né? E ao mesmo tempo que o Shinji tenta pegar o máximo de informação, adquirir com ele, transformar ele num amigo, né? Por mais que o Kamen Rider Knight, que é o nome que é dado para esse motoqueiro sombrio, que no caso ele é fundido com uma criatura morcego, ele pega e tem esse laço meio de rivalidade e amizade, tentando sempre puxar pro lado da amizade. Inclusive é bem legal, por causa que o Knight, ele muito o Kamen Rider clássico, o cara com passado trágico, sombrio, que luta para defender as pessoas. E é claro, com um design claramente inspirado no Batman. Não apenas porque ele é sombrio, né? Mas ele é um cavaleiro, tipo Cavaleiro das Trevas, com poder de morcego ainda por cima, inclusive com uma capa esvoaçante estilo Batman, que você vê bonito tanto na abertura quanto em algumas cenas internas, né? Enquanto o Shinji, ele é um jornalista, usa muito vermelho, ele tem um aspecto bem muito mais alegre, temos direito inclusive ao golpe dele de raio de calor, né? Que na verdade é as chamas do dragão que ele pega e dispara no adversário, né? Numa dualidade muito bate numa releitura
releitura da dualidade Batman e Superman dentro da história, né? Então o cara é um alegre, sorridente, o cara solar, enquanto o ser mais lunar, sombrio, o detetive, né? É justamente o Ren, né? Que é o Kamen Rider Knight, né? E Ryuki é justamente o nome de Kamen Rider do personagem, por isso que se chama Kamen Rider Ryuki. E parte de vocês talvez já tenham assistido a adaptação americana chamada Cavaleiro Dragão, que saiu anos atrás, há basicamente uma década, né? Que apesar de ter ganho o prêmio de melhor cenas de ação com dublê nos Estados Unidos, não fez lá muito sucesso, né? Tanto que os últimos episódios nem foram para televisão, foram exibidos diretamente na internet, na época que mal estava começando os sistemas de streaming online, né? Porque não tinha feito tanto sucesso. Apesar que essa série fez com que, para muita gente, virasse com uma introdução ao universo dos Kamen Rider, fizesse com que as pessoas fossem atrás de outras obras. Eu cheguei a assistir alguns episódios do Kamen Rider Cavaleiro da Dragão na época, eu tinha achado bem bacana, com um clima mais sombrio, investigativo, e quando eu pego e assisto finalmente Kamen Rider Ryuki, que é o material original, a profundidade, assim, fica excelente, e o clima de suspense também, já que cada um dos monstros espelhos elimina as pessoas e captura elas em ambientes diferentes, em formas diferentes. Então tem sempre aquela trama de tipo, de onde está o assassino, qual é o modus operandi do assassino e quais seus poderes para pegar e ultrapassá-lo, para assim você conseguir pegá-lo, sabe? E ao mesmo tempo, temos toda uma camada dessa de guerra entre os Riders, que não foi tirado do nada. Em primeiro lugar, quem assistiu Kamen Rider Black lembra que ele tinha um rival que era justamente uma espécie de outro Kamen Rider, que era o Kamen Rider, que era justamente o Shadow Moon, né? Um Kamen Rider que era quase uma cópia maligna dele, né? No caso, o irmão o irmão de criação que foi sequestrado, feito lavagem cerebral, transformado num monstro mutante, né? Então a gente tinha essa briga contínua entre os dois, inclusive como uma das essências da história. E o que acontece? Em Kamen Rider Ryuki, nós não temos um Kamen Rider rival. Nós temos ao todo 13 Kamen Riders que são falados, que vão pegar e disputar pelo poder lá dentro, né? E, inclusive, isso não é tirado do nada, não. Vocês podem ver aqui minha coleção Kamen Rider aqui de quadrinhos, e o que acontece no material original dos quadrinhos, e que lá da primeira série dos anos 70, e que também apareceu no seriado, temos um momento onde são criados 13 Kamen Riders para pegar e perseguir justamente o nosso herói, né? Então, acaba pegando justamente essa temática e trabalhando e usando ela não como simplesmente um arco da história, mas como todo um elemento principal para criar uma narrativa. E, novamente, você não precisa assistir essas séries antigas para entender a série nova, mas só dizendo algumas curiosidades de quais foram as bases das séries antigas para criar esse novo material, que parece de início fugir, já que temos ao invés de um guerreiro, um inseto, numa moto todo sombrio, nós temos justamente um rapaz todo forte, alegre, com poderes de dragão, só que logo de cara a gente vê um Kamen Rider que tem muito o aspecto tradicional e que muito da estrutura da história, na verdade, segue o padrão. Inclusive, dentro das ideias de Kamen Rider, tem muito o conceito de você ter sido sempre querer ter sido transformado em um monstro e luta contra esse lado do monstruoso justamente para tirar o melhor disso e lutar a favor da justiça. E é bem interessante que os monstros que são fundidos aos Riders não são fundidos por conta própria, né? É como se você selasse e fizesse um pacto com aquela criatura, e aquela criatura, ela tá conectada com você, só que você ainda sente o desejo dela ainda de devorar as pessoas. Já que quanto mais pessoas ou outros monstros são devorados, mais as criaturas ficam mais poderosas. Então você tem que, o tempo todo, como Kamen Rider, segurar o instinto destruidor da sua criatura para usar os poderes dela em prol da justiça. O que significa, o que mostra também bem evidente, né? Porque certos Kamen Riders não fazem disso e se deixam dominar justamente pelo lado destrutivo das suas criaturas, né? Tanto que um dos primeiros Riders do mal que aparece na história, né? É justamente um Kamen Rider que é quase um slasher de filmes de terror perseguindo as pessoas, né? Com direito a, inclusive, semelhanças, melhor dizendo, referências até mesmo a conto do Edgar Allan Poe, basicamente, na origem desse Rider do Mal, que eu não vou comentar pra vocês para não dar muito spoiler, né? E, ao mesmo tempo, é interessante que são 13 Riders, então a gente poderia dizer, nossa, será que tem alguma referência a signos do Zodíaco, coisa do tipo?
Não exatamente, já que a gente tem um dragão, só que em seguida a gente tem um morcego, temos um siri, temos um touro, temos um raia, né? Só que dá um pouco a impressão de que as criaturas, no geral, foram livremente inspiradas nas criaturas, né? Então, raia é um peixe, touro é do horóscopo chinês, é do horóscopo tradicional, né? Só que ao mesmo tempo nós temos dragão do horóscopo chinês, né? Não, nós não temos signo do morcego, mas fica bem claro que a inspiração no Batman, né? E eu acho que é muito mais uma questão de inspiração nos super-heróis tradicionais do que justamente no em questão de signos, né? Tanto que o Kamen Rider Raya, por exemplo, que é justamente uma criatura aquática, ele, além de ter os poderes de uma criatura aquática quando se transforma, ele ainda é um psíquico. E, gente, o Aquaman é justamente um guerreiro aquático com habilidades de telepatia. Ou a gente tem o Zolda, por exemplo, né? Que é o Taurus, que ele basicamente é uma super armadura tecnológica de combate, né? E que lembra justamente os heróis, aquela ideia mais dos policiais biônicos eletrônicos, uma coisa mais Robocop, tem um aspecto que lembra o Juiz Dredd em certos aspectos, lembra muito chamados Metal Heroes, né? Como o Jaspion, que a gente conheceu aqui no Brasil, né? Então, tanto que o visual, inclusive, do Zolda, uma coisa que eu me apaixonei por ele, é justamente que ele lembra muito, inclusive, o Guerreiro Marte de Cybercops, os policiais do futuro, ou então, fica bem claro como é muito uma releitura de vários tipos de padrões de super-heróis que a gente conhece, né? Só que sem ser uma cópia, mas sim criando uma coisa completamente nova. E é bem legal como a gente tem essa dualidade entre o Shinji, que é aquela coisa mais alegre, que tá investigando as coisas, ao mesmo tempo um certo grau de ingenuidade, e só no começo e pouco experiente, então ele comete muitas atrapalhadas, acaba deixando passar certas coisas, né? E ao mesmo tempo o Shinji, que é sombrio, trágico, que ele tem toda a maturidade e força necessária para combater, só que ele tem que, no Shinji, fica um pouco daquela... impede deles perder a humanidade dele totalmente, né? De virar só uma máquina destruidora no processo, né? O que, inclusive, como eu falei, né? Se considerando que tem essa coisa de você caçar os outros Riders, e ao mesmo tempo existe esse instinto destruidor que tem da criatura que é fundido a você, né? Até onde, se você se focar apenas em destruir os outros para ficar mais forte, você vai em algum momento justamente deixar a criatura te dominar e te vencer, né? Então, tá sendo bem legal justamente esses arcos de 12 episódios que nos apresentam esses dois personagens, mas também temos um terceiro, que é justamente a garota que a Yami, se não me engano, que pega e ela não apenas coordena o grupo, funcionando quase uma princesa Leia, diga-se de passagem, que, lembrando de Star Wars, onde a princesa Leia era a pessoa mais ajuizada do grupo, fazendo com que os conflitos entre o bagunceiro do Han Solo e o ordenado do Luke Skywalker entrassem em ordem. Inclusive dá pra até fazer essa comparação, porque o Han Solo é aquele criminoso, que manja das coisas, tudo mais, experiente, etc. E você vê que o Knight, mesmo sendo ele cara mais ordeno, etc., você vê que ele tem um passado criminoso associado, como ele manja das coisas, não confia em ninguém, né? Enquanto o Shinji, ele é muito mais o Luke, né? Que é aquela coisa alegre, que é o seu guerreiro da justiça, sabe? E justamente aquele cara que é treinado, né? E o que acontece? Ela está tentando descobrir os segredos associados ao irmão, porque foi o irmão que criou justamente essa tecnologia Kamen Rider e subiu misteriosamente. Então, todo esse arco é para nos mostrar como temos esses dois guerreiros que se formam, essa associação dessa trindade que se forma, e ao mesmo tempo existe uma série de mistérios a serem investigados, que é que dimensão espelhada é essa? Quem são essas criaturas? De onde vêm os poderes dos Kamen Riders? O que diabos está acontecendo nisso? E ao mesmo tempo que temos a apresentação justamente dos nossos protagonistas. E eu acho que temos uma das apresentações mais bonitas relacionadas justamente com essa questão de poderes, por causa que não é simplesmente, você vai para uma dimensão paralela. Quando você se transforma em Kamen Rider, a ideia básica é que você tem um
traje especial que permite você sobreviver alguns minutos nessa dimensão dos espelhos, e a moto que você ganha é justamente um veículo que permite você atravessar os espelhos da nossa dimensão para essa dimensão espelhada. Inclusive você vê todo feito de cristal, uma dimensão intermediária, que ficou pensando até onde deu uma inspiraçãozinha um pouco, tudo isso, nas dimensões de espelhos do Doutor Estranho, que são trabalhados no Doutor Estranho 1 e 2, sabe? E nisso tudo, como eu disse, né? O traje ele consegue resistir alguns minutos lá dentro. Tem alguns poderes só da tecnologia Rider que você tem. Tem poderes adicionais que são ligados justamente ao animal de poder com o qual você pegou e se conectou. E quando você pega e começa a acabar esse tempo, a armadura começa a se dissolver. Então você tem que sair de lá rapidamente, senão você, vai perder sua armadura Rider, né? Ou mesmo ser detonado lá dentro daquele mundo das criaturas. E mesmo as criaturas parece que não conseguem ficar mais do que alguns segundos no nosso mundo, meio que o suficiente para capturar pessoas, sabe? Então, tudo isso é pego e trabalhado dentro da história. Tanto interessante, quando eles se transformam é olhando para o espelho, né? O que dá a impressão que realmente surge da dimensão, o aparelho de transformação deles, meio que cria o equipamento deles na dimensão espelhada, materializa para nossa, e depois que a gente é revestido por esse equipamento feito de energia espelhada, você é puxado para a dimensão dos espelhos, né? Assim, gerando todo um aspecto próprio, e como eu disse, tudo isso sempre num clima de suspense e com altas referências a histórias de terror. Lembrando que terror envolvendo os espelhos não faltam. E isso, ainda por cima, se a gente contextualiza o Japão de 2002, fica bem claro porque essa temática foi escolhida. Porque a gente está numa época onde, inclusive, o Chamado está sendo uma franquia de muito sucesso lá. Na verdade, o original, o Ringu, né? E o que acontece? No original do Chamado, o monstro, o fantasma, ele não surge simplesmente da televisão, mas de qualquer tipo de superfície espelhada para pegar e atacar as pessoas. E existe toda uma questão no material original, né? Do que aconselho muito vocês assistirem, e se quiserem eu posso até comentar do Ringu aqui, né? Mas existe toda uma questão da origem monstruosa, meio da dimensão sombria do oceano, que está associado justamente à origem do fantasma dentro dessa história, sabe? E justamente envolvendo uma coisa que parece ser uma espécie de deus monstro ancestral, ou que está associado ao tema. O que faz todo o sentido você pegar e criar, se isso está fazendo sucesso, vamos criar então uma dimensão espelhada com monstros lá dentro atacando as pessoas misteriosamente. Vai fazer todo o sentido nessa época. E é engraçado, né, que como é feito de 2002, também tem uma outra coisa importante, que é, para acessar os poderes, existe uma série de cartas, como se fosse um pequeno baralho, que os Riders usam. E é justamente o período onde a gente teve a explosão de jogos de cartas pelo mundo e no Japão. Especialmente por causa de Yu-Gi-Oh! E Pokémon. E que são, inclusive, de origem japonesa, né? Então faz todo sentido, você pensando na popularidade desses jogos de cartas, você criar alguma coisa que tivesse cartas como temática, e número 2, considerando que esses jogos de cartas estavam vendendo muito, quando você pega e cria a ideia de um conjunto de cartinhas para cada Rider, você tem um potencial gigantesco de venda de brinquedos, não apenas dos bonecos, mas também dos baralhos dos Kamen Riders associados a essa história, né? Ou mesmo de pegar e criar jogos de cartas associados para conseguir pegar e vender isso. Lembrando que fez sucesso o suficiente para Kamen Rider, para a série seguinte, né? Pegar e ser justamente baseado em Kamen Riders de cartas, onde cada um dos Kamen Riders da série seguinte que é o Kamen Rider Blade, seria justamente baseado em cada um dos naipes do baralho tradicional, né? E tendo que lutar justamente contra 52 monstros, que são justamente criaturas baseadas justamente nas cartas de baralho. Então, mostrando o quão certo deu essa ideia de você ter múltiplos heróis ao invés de e 2, você ter essa ideia de justamente você ter cartas como temática, e que seria ainda abordado de várias e várias vezes, né? Tanto que uma que ainda não chegou no Brasil, Kamen Rider Blade tem, mas uma que não chegou a vir para cá ainda, é chamado Kamen Rider The-No, ele usa uma reinterpretação do conceito de carta, só que usando justamente os
cartões de bilhete de metrô e trem como base do processo de transformação, né? O que mostra também uma criatividade imensa e os potenciais que são abordados de várias formas, né? Eu estou realmente bem curioso de saber como continua a série, e vocês já assistiram alguma série de Kamen Rider? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!